Resenha do TJSC. Olá, começamos neste ponto mais uma edição da Resenha da Semana, reunindo as principais notícias que trouxemos aqui, participação da reportagem do TJSC Rádio e também vamos trazer, como sempre, a entrevista da semana. A resenha semanal está no ar. Mediador internacional participa da 18ª roda de conversa na comarca de Blumenau. A mediação e o seu efeito emancipador foi o tema do bate-papo com o renomado mediador internacional e capacitador de mediadores Juan Carlos Vezula, durante a 18ª roda de conversa sobre conciliação. O psicólogo argentino, mestre em serviço social e que transita em diversas áreas do conhecimento, falou sobre mediação e a importância dela na pacificação social. O encontro ocorreu na Universidade Regional de Blumenau, a FURB, e reuniu advogados, conciliadores e magistrados da comarca de Blumenau. O projeto teve início em 2017, sob a coordenação da juíza Quitéria Tamanini Vieira Pérez, titular da primeira vara civil da comarca de Blumenau. Repórter Gabriela Halpe. Na Serra, servidores são sensibilizados sobre a importância do autoconhecimento. O curso vivencial se desenvolveu em Lages. O evento reuniu servidores de 11 comarcas da Serra, Oeste e Meio-Oeste em uma iniciativa proposta pela Academia Judicial do Centro de Estudos Judiciários, incluída no plano de formação e aperfeiçoamento para magistrados, servidores e colaboradores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. No programa foram abordados assuntos como sentidos e significados de ser um servidor do Poder Judiciário, autoconhecimento e responsabilidade de cuidar de si, reconhecimento dos desejos e necessidades e realização do cuidado. A psicóloga Karen Neumann, uma das facilitadoras, explica que a ideia do curso é cada participante poder refletir sobre as situações vivenciadas no dia a dia do trabalho, buscando um maior equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal, com atenção ao cuidado consigo nas mais diversas ocasiões. Este é um curso de prevenção para a saúde que visa proporcionar maior qualidade de vida no trabalho. Repórter Gabriela Halpe. Estamos apresentando aqui pelo TJSC Rádio a Resenha da Semana. Juiz abre mão de segunda vaga de assessor após readequação de unidades judiciárias. Uma alteração efetuada nas unidades judiciárias da comarca de Braço do Norte, que resultou na diminuição do número de processos, levou o juiz Klaus Correia de Souza a solicitar ao Tribunal de Justiça, de forma espontânea, a reanálise da necessidade de nomear um segundo assessor para a sua unidade. Com isso, a vaga será redirecionada a outra vara do Estado com quantidade maior de ações em trâmite. Estavam sob a responsabilidade do magistrado a vara criminal e o juizado especial civil e criminal, que contavam quase 7.000 processos, o que colocava Braço do Norte na lista das comarcas com prioridade para a nomeação da primeira leva de assessores. Agora, Klaus Correia passa a responder somente pela vara criminal e juizado especial criminal. Com isso, ele terá um acervo com cerca de 2.000 processos a menos. Repórter Gabriela Halpe. Você está acompanhando a resenha semanal. Vamos fazer um intervalo e já na volta é a vez da entrevista da semana. Nós vamos trazer de volta a entrevista que a jornalista Simone Moreira fez com o policial civil de Santa Catarina, Ivan Castilho. Eles trataram dos crimes de pedofilia na internet. Depois do intervalo, a entrevista da semana na resenha semanal. Que tal resolver os seus conflitos na justiça de forma rápida e eficiente? Faça conciliação. É simples e só depende de você. Todo mundo que tem um processo na justiça pode tentar resolver o problema de forma negociada. Basta ir até uma unidade do judiciário mais perto da sua residência e procurar o setor de conciliação. Lá, diga que tem um processo na justiça e quer conciliar. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça,
cnj.jus.br/conciliação. E encontre os locais e contatos dos núcleos de conciliação do seu estado. Entrevista da semana. Muito bem, já estamos de volta com a resenha semanal e agora é a vez da entrevista da semana. Nós vamos destacar aqui a conversa que a jornalista Simone Moreira teve com o policial civil de Santa Catarina, Ivan Castilho. Eles trataram dos crimes de pedofilia na internet. Vamos ouvir essa entrevista. Ivan, você esteve recentemente no Rio de Janeiro para participar de um curso de combate à exploração sexual infantil. Que curso foi esse? Esse foi um curso que a Embaixada dos Estados Unidos, em parceria com o Brasil, disponibilizou para demonstrar como funciona uma ferramenta que é utilizada lá nos Estados Unidos e em diversos países no globo por diversos policiais. E é justamente combate aos crimes de pedofilia na internet. Na verdade, é para instruir os juízes de como eles devem proceder quando o processo chega ao tribunal? O curso foi disponibilizado a magistrados e promotores de todo o país para auxiliar na tomada de decisão. Quando chega essa investigação por policiais civis, que geralmente iniciam essa investigação, então ajudam os magistrados a como melhor decidir nesses casos, na parte mais tecnológica, mais avançada. Assim. Quantos juízes catarinenses participaram desse curso? Ao todo foram em torno de 10 juízes aqui em Santa Catarina. E as principais dúvidas, o que ficou assim? Seriam mais as questões técnicas, porque envolve a parte de IPs, foi falado também em hash, que é uma espécie de DNA das imagens, E a ferramenta ela consegue nos fornecer tanto os dados de IP, data e hora, como as hashes, que são o DNA das imagens. A gente consegue saber com certeza que aquelas imagens são de pedofilia ou de combate, de exploração sexual infantil. Agora, Ivan, como e por que esses crimes acontecem na internet? Por que isso não é tão fácil? Eu acredito que é em razão da pessoa que compartilha, que baixa esse tipo de conteúdo, ela acredita que na internet ela vai estar impune, que a polícia talvez e o Estado não vá chegar até ela, o que não é verdade, através de logs de acesso de IP e contatos com o provedor, a gente consegue chegar na residência, no computador específico que ele está utilizando para fazer esse tipo para cometer esse tipo de crime. Pois é, você falou que, na verdade, que é possível chegar até ele. Atualmente, qual é a realidade aqui em Santa Catarina? É possível estabelecer um comparativo com outros estados? Quer dizer, são crimes que acontecem muito aqui? Sim. Santa Catarina, como os demais estados aqui no Brasil, estão com um índice muito alto de compartilhamento desse tipo de conteúdo, em razão dessa ferramenta estar há não muito tempo atuando aqui no país. Inclusive, há aí uma perspectiva de vocês irem aos Estados Unidos para aprofundar esse curso? Existe um convite aí que foi feito para que os instrutores brasileiros que já fazem parte dessa rede façam um treinamento mais específico para Dark Web, Darknet, que seria um pouco mais avançado ainda do que já é nesse momento. Houve um aumento desse número de casos, Ivan? Ou você acredita que ele tem ficado num patamar parecido com os outros anos? Bom, ele está em evidência justamente em razão do uso dessa ferramenta, que por ela estar sendo utilizada, por mais policiais estarem sendo capacitados, e agora a gente levando aos magistrados e aos promotores o funcionamento da ferramenta, a gente acredita que a tendência é diminuir quando eles perceberem que existe a repressão e que o Estado vai chegar até a residência da pessoa que está compartilhando isso. Você tem ideia do índice de casos solucionados? Ou seja, nos quais os transgressores foram efetivamente presos? Na última operação a gente teve em torno de 200 pessoas presas em nível nacional. A operação da Senasp,
da inteligência da Senasp, em conjunto com as polícias civis de diversos estados da federação. Santa Catarina teve em torno de 10 presos, se eu não me engano, por ano, nos últimos 2 anos que teve essa operação, né? E o índice de efetividade da ferramenta é bem alto, então de 80%, 85%. Justamente por isso, porque através do IP e das hashes, a gente consegue saber em tempo real quem está compartilhando esse tipo de conteúdo, e quando a gente chega na residência, a gente, não só os policiais como os peritos do GP, eles conseguem localizar com facilidade esse tipo de arquivo onde ele é armazenado, seja no computador, pendrive. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo. Nós estamos aqui acompanhando a entrevista semanal realizada pela jornalista Simone Moreira, que ouviu o policial civil de Santa Catarina, Ivan Castilho, e eles trataram dos crimes de pedofilia na internet. Depois do intervalo, a gente segue com a entrevista da semana nesta resenha semanal. Você já ouviu falar em jurado voluntário? Essa é a denominação usada ao cidadão que se inscreve voluntariamente para participar de um julgamento no tribunal do júri. Os jurados representam a sociedade da qual fazem parte e, dentro de um processo, decidem em nome dos demais. A função do jurado é tomar a decisão com base na lei e na situação de cada processo, de maneira individual. O Poder Judiciário de Santa Catarina conta com a sua colaboração. Ok, já estamos de volta nesta resenha semanal, destacando aqui a entrevista da semana. Estamos ouvindo o papo entre a jornalista Simone Moreira com o policial civil de Santa Catarina, Ivan Castilho. Eles estão tratando dos crimes de pedofilia na internet. Vamos ouvir então a sequência desta entrevista semanal. Na sua opinião, quais são os principais entraves, para a polícia no rastreamento dos acusados desses tipos de crimes? É um entrave, é um problema de nível nacional que ocorre, a escassez de números de IPv4. IPv4 que seria? O IPv4 é um tipo de protocolo de internet em que a gente consegue individualizar aquele IP a um usuário de internet, né? Então, no Brasil já não tem um número adequado para tantos brasileiros utilizando a internet. Então ele acaba dando o mesmo IP para diversas pessoas, é chamado de nateamento também, né? E em outros países existe já o IPv6, então eles têm um número muito grande de números de IPv6 para disponibilizar para todos os cidadãos lá fora, mas aqui no Brasil realmente isso é um problema que acaba demorando um pouco mais a investigação, mas a gente sempre consegue chegar na pessoa, né? Qual é o encaminhamento, a partir da constatação do crime? Constatou o crime, como é que é o encaminhamento, como é que é o trabalho da Polícia Civil? O policial que tem essa ferramenta, ele consegue, ao acessar o sistema, identificar quem está compartilhando em tempo real esse conteúdo. Aí ele vai traçar o perfil da pessoa que está compartilhando. Vai saber endereço, tudo? Ele vai solicitar o endereço para as operadoras, com IP, data e hora que ele vai receber do sistema. A partir daí, é feito o trabalho em campo, né, que ele vai receber o endereço da pessoa, ele tem que saber quem é que mora naquela residência, quem é que pode estar utilizando e baixando, compartilhando esse tipo de conteúdo, né. Nessa parte ele vai tentar traçar, ver se o perfil, se é uma ou duas pessoas que estão nessa residência, vai fazer o pedido de busca ao juiz, o magistrado vai receber esse pedido e vai deferir se sim ou não, né. De acordo com as provas com que ele foi levantado, tanto com o sistema quanto com o trabalho em campo da investigação da Polícia Civil. Existe uma questão polêmica, né? Questão dos provedores, deles permitirem ou não o envio de informação dessas pessoas, né? Existe alguma coisa que obrigue-os a fazer isso? Existe não sei se seria um acordo, talvez uma determinação, de que eles respondam o mais breve possível. O prazo é de 48 horas. Eles têm atendido, na Operação Luz na Infância 1 e 2 também, não houve problemas nesse sentido. Os provedores responderam prontamente um número expressivo de IPs e acaba facilitando
acaba facilitando e toda a operação. tornando mais rápido, talvez. Certo. Nós estávamos falando na entrevista sobre a solução, né, de garantir os direitos constitucionais. Qual seria a melhor forma, de fato? Seria através da educação, nas famílias? Qual seria, na sua opinião, a melhor forma? Com certeza, atuar de forma preventiva, ensinando pais, professores, instruindo crianças a como se proteger na internet, né? O Tribunal de Justiça de Santa Catarina é pioneiro aí nessa iniciativa de instruir os juízes? Santa Catarina participou de forma pioneira lá no Rio de Janeiro desse curso, né? Enviou 10 magistrados e eu acho que ao todo foram em torno de 100 ou 150 magistrados do Brasil inteiro que participaram, sabe? E Santa Catarina enviou até um número considerável. Conversamos com o Ivan Castilho, policial civil, que esclareceu várias questões sobre a pedofilia na internet. Muito obrigada pela participação. Obrigado. Ok, esta foi a entrevista semanal, que destacou a conversa da jornalista Simone Moreira com o policial civil de Santa Catarina, Ivan Castilho, e eles trataram dos crimes de pedofilia na internet. Foi o destaque de entrevista nesta resenha semanal. Mas estão chegando aí outras notícias importantes nesta resenha semanal. Reunião do Comitê Orçamentário do Tribunal de Justiça busca equalizar a força de trabalho no primeiro grau. O Comitê Orçamentário de Gestão de Pessoas e de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição tem a coordenação da juíza Maria de Lourdes Simas Porto. Entre os assuntos em pauta, destaque para o provimento e transformação dos novos cargos comissionados, a redistribuição dos cargos do quadro do Tribunal de Justiça ao primeiro grau para a equalização da força de trabalho e a participação dos novos servidores em curso de ambientação funcional. Formado por magistrados e servidores, o comitê objetiva buscar soluções para aprimorar o funcionamento do primeiro grau de jurisdição, comarcas, juízos e varas, além de fomentar, coordenar e implementar em conjunto com os demais comitês e conselhos competentes existentes na estrutura do Tribunal de Justiça, programas, projetos e ações vinculadas à Política Nacional de Atenção Prioritária ao primeiro grau de jurisdição e ao Plano Estratégico Local de Gestão de Pessoas. Repórter Gabriela Halpe. Órgão especial do Tribunal de Justiça aprova prazo para apreciação da redação final do novo regimento interno do Judiciário Catarinense. Desembargadores reunidos na sessão desta última quarta aprovaram o prazo de 10 dias úteis para a apreciação da minuta do ato regimental, que trata do novo regimento interno do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Neste período, os magistrados poderão propor emendas de forma articulada e acompanhadas de justificativas. O projeto de novo regimento interno tem como propósito substituir o texto anterior, elaborado em 1982 e sucedido de 164 atos regimentais, os quais disciplinaram de forma esparsa a organização, as competências internas e o funcionamento do TJ. Após o prazo para a apreciação da proposta pelos desembargadores, os membros da Comissão Permanente de Regimento Interno terão o prazo de 10 dias úteis para apreciar as propostas de emenda, com posterior manifestação pela sua aprovação ou rejeição. Em seguida, o projeto seguirá para votação no órgão especial. Repórter Gabriela Halpe. Confira novas edições sempre aqui no canal do TJSC Rádio. Você está acompanhando pelo TJSC Rádio a resenha da semana. Órgão especial do Tribunal de Justiça aprova prazo para apreciação da redação final do novo regimento interno do Judiciário Catarinense. Desembargadores reunidos na sessão desta última quarta aprovaram o prazo de 10 dias úteis para a apreciação da minuta do ato regimental, que trata do novo regimento interno do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Neste período, os magistrados poderão propor emendas de forma articulada e acompanhadas de justificativas. O projeto de novo regimento interno tem como propósito substituir o texto anterior,
elaborado em 1982 e sucedido de 164 atos regimentais, os quais disciplinaram de forma esparsa a organização, as competências internas e o funcionamento do TJ. Após o prazo para a apreciação da proposta pelos desembargadores, os membros da Comissão Permanente de Regimento Interno terão o prazo de 10 dias úteis para apreciar as propostas de emenda, com posterior manifestação pela sua aprovação ou rejeição. Em seguida, o projeto seguirá para votação no órgão especial. Repórter Gabriela Halpe. Tribunal nega novo ingresso no serviço público de servidor demitido por improbidade. A primeira Câmara de Direito Público do TJ manteve sentença que negou possibilidade de um ex-servidor ingressar novamente em cargo público, após ser detido por improbidade administrativa em seu cargo anterior como motorista de ambulância. Segundo os autos, quando exerceu a função como motorista, ele teria se apropriado indevidamente, em benefício próprio, de cilindros de oxigênio, material de uso exclusivo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Meses depois, o ex-servidor participou de processo seletivo para o cargo temporário de motorista do referido serviço e foi classificado em 4º lugar. O desembargador Luiz Fernando Boller, relator da matéria, considerou que o motorista foi demitido com base em improbidade administrativa, o que gera por si só a impossibilidade de investidura ao novo cargo público municipal, mesmo que aprovado em processo seletivo público dentro do número de vagas disponíveis. A votação foi unânime. Repórter Gabriela Halpe. Ok, terminamos aqui mais uma edição da Resenha da Semana do TJSC Rádio. Apresentação de Marcelo Fernandes Corrêa, com a participação da repórter Gabriela Halpe. Textos e supervisão da Assessoria de Imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Na semana que vem, mais notícias, mais destaques e, como sempre, a entrevista da semana. Voltamos numa próxima. Até lá.